Olá pessoal, Dom André novamente aqui no canal. Hoje eu vou falar, hoje é dia 20 de novembro, dia da consciência negra. E aí eu vou tratar sobre alguns temas relacionados, no caso, consciência negra. Eu vou correlacionar com o aniversário da Umbanda, dia 15, né? Tem aquele folclore, né? Que a linhagem de Zélio Fernandino de Moraes trouxe, né? De que a Umbanda, enquanto religião, foi fundada em 1908, dia 15 de novembro, justamente o dia da bandeira, né? Se aproveitando aí de alguns ufanismos nacionalistas, né, da época, para demarcar como sendo a data oficial dessa religião. Só que eu lembro, curiosamente, assim que eu entrei no terreiro que eu tô agora, né, o Tuac, ele é conduzido por duas mães de santo irmãs, né, a mãe Cida e a mãe Vanessa. E eu lembro de mãe Cida comentando que ela não acreditava que a Umbanda tinha começado justamente em 1908, que a Umbanda era, na visão dela, era de muito antes. E aí ela falou muito rapidamente dizendo por conta da madrinha de santo dela, que foi a nossa avó de santo. Aí eu fiquei pensando assim, tá, esse ano, em 2022, a mãe Vanessa colocou lá no grupo, né? E aí ela colocou uma conta que eu achei muito bacana, façam a conta comigo. Oficialmente, segundo os cânones brancos ou embranquecidos, podemos dizer, do Zélio Fernandino de Moraes, a Umbanda tem apenas 114 anos, mas venham comigo, vem comigo. A nossa avó de santo, ou seja, a minha avó de santo, que foi a madrinha e mãe de santo das minhas mães de santo, faleceu com 86 anos de idade. Guardem esse número. Então, faleceu com 86 anos de idade e foi iniciada, ela começou a frequentar a Umbanda com 6 anos de idade. Então, ela faleceu com 86 e iniciou a frequentar a Umbanda com 6 anos de idade. Logo, temos 80 anos de Umbanda da nossa vó de santo. Guardem esse número. Aí, o que acontece na história? Segundo o relato da nossa avó de santo, a mãe de santo dela, ou seja, a nossa bisavó de santo, quando começou a cuidar, né, quando começou a dar assistência e, enfim, a essa nossa avó de santo, ela já tinha 60 anos de Umbanda. Então guardem de novo. Quando nossa avó de santo tinha 6 anos de idade, foi lá bonitinha lá na Macumba, na Umbanda, e aí essa nossa bisavó de santo já tinha 60 anos de idade quando iniciou a minha avó de santo. Então, vamos às contas. 80 anos da nossa avó de santo mais os 60 anos da nossa avó de santo já dá 140 anos. Guardem isso. 140 anos. Só que a nossa avó de santo faleceu há 8 anos atrás. Então eu vou acrescentar nessa conta mais 8 anos. Então 148 anos. Há 148 anos atrás, já estava se tocando Umbanda. E isso a gente nem investigou ainda quem iniciou a nossa bisavó e assim por diante. Logo, 114 anos de Umbanda é bem diferente de 148 anos de Umbanda. Confere, gente? Então, assim, eu não sei se todo mundo entendeu a conta aqui, mas a gente pegou pela nossa raiz da ancestralidade da Casa Tenda de Umbanda, Amor e Caridade, que não é uma raiz consanguínea, é uma raiz de fundamento e de linhagem. Então, se a gente pega, né, no Tuac, que é essa casa, nossa avó de santo faleceu há 8 anos, ela quando faleceu tinha 80 anos de religião. Então ela faleceu há 8 anos e já tinha 80... Há 8 anos atrás ela faleceu, 80 anos ela já começou na religião. E a nossa bisavó de santo, que foi quem iniciou a nossa avó de santo, já tinha 60 anos de religião quando iniciou a nossa avó. E assim por diante. Tá, gente? Eu falei assim por diante porque, né, é isso. Então, com essa história deu para entender
muito claramente por que nessa linhagem de Umbanda, tradicionalmente, não se cultuavam os outros orixás que tradicionalmente já eram cultuados no candomblé e que entraram na Umbanda muito que recentemente. E nisso eu posso até falar, por exemplo, meu pai, Oxumaré, eu posso falar, por exemplo, Ieuá, eu posso falar de Tempo. Ainda que eu tenha percebido que, por exemplo, os pontos que a gente canta lá no Tuac voltado a Tempo, por exemplo, são pontos antigos, não são pontos novos. Não é coisa nova que a gente está inventando. Ou que pegou agora, criou, recebeu, enfim, canalizou e está sendo cantado agora. Não. São coisas, antiquíssimas. Então, assim, eu tô falando disso justamente no Dia da Consciência Negra por conta disso, né? Possivelmente o intuito do Zélio Fernandino de Moraes, ao criar oficialmente uma fundação de Umbanda, era para que a religião fosse socialmente aceita, porque afinal, o Zélio, ele não fundou Umbanda. Pela conta que eu acabei de apresentar aqui, na verdade ele até já ia nas macumbas por aí. Eu falo por aí, lá no Rio de Janeiro, ele ia nas macumbas cariocas. E que possivelmente já devia estar até numa fase já de mudança de nome. Até mesmo na época do Zélio, ainda não se chamava Umbanda, tinha essa questão da corruptela com o nome. Hoje em dia, os pesquisadores já têm claramente, os pesquisadores de sociologia, de religião, enfim, já têm claramente que Umbanda vem de um idioma quibundo, que era o idioma, que os povos bantus, que foram os primeiros negros a virem para cá, para o Brasil, falavam. Umbanda quer dizer cura. Então, essa coisa de você ir lá, girar, incorporar um ancestral, esse ancestral vir, fumar, beber, dar um passe, dar uma consulta, e até receber um dinheiro que vai ser dado para aquele Umbanda, Embanda, ou Quimbanda, como você prefira dizer, já existia essa prática. Aí vem aquelas coisas, né? Ah, porque a caridade, o Zélio... Gente, vamos lá, de novo. Nós, praticantes da Umbanda, temos que ter muito claramente cada corrente que veio para influenciar a religião. A gente sabe que sim, também nos estudos, que lá já em 1500 alguma coisinha, 1600, existia um culto que foi perseguido pela Inquisição da Igreja Católica aqui no Brasil, um culto chamado Santidade, onde sim, se já começou lá naquela época o sincretismo dos santos católicos. Você tinha essa força de sincretismo, não dos santos, falei errado. Sincretismos dos elementos de catolicismo, de Pai Nosso, de Ave Maria das Rezas, já com as práticas de pagelança que os índios já tinham aqui também, e que já era similar a essa coisa de você vir, incorporar, receber um ancestral, pumba, ele vinha, usava tabaco, usava bebida, papum, fazia as macumbaria, fazia defumação. Então, catimbó, por exemplo, que é uma coisa que veio depois, significa defumar, né? Então, assim, eu tô tratando sobre esse tema, gente, porque em 20 de novembro, né, que oficialmente ficou com uma data do Dia da Consciência Negra, a gente, enquanto umbandista, ainda observa essas coisas, né? Se colocou na tradição lá atrás que a Iemanjá ela era uma branca do cabelo preto, e na verdade ela não é. Na verdade, Iemanjá é negra. Ah, mas o filho de Iemanjá que não é negro pode ser filho de Iemanjá? Claro. Ó, aqui, ó. Né? Mas a gente tem que dar a César o que é de César. A gente tem que dizer, sim, que essa questão do culto aos ancestrais e que isso não é falado nas umbandas novas, tá, gente? A gente tem que começar a cutucar esse lado, sim, porque as entidades que a gente recebe são ancestrais nossos, sim, vem pela nossa linhagem, sim, tá? A gente tem que falar disso, não é simplesmente, porque eu entrei nessa religião e agora eu passo a receber tais linhas. Não é bem assim, gente. Tanto é que eu conheci macumbeiro velho que, por exemplo, que certas linhas ele não recebia. E não é porque, mas é porque não tinha linha. Não, não é somente isso, gente. Não é só isso. Tem que ter outro quesito, né?
Eu lembro de ter gravado uma vez um vídeo falando sobre linha do Oriente, e aí eu mencionei, né, o fato de que o Zélio Fernandino de Moraes, ele lá atrás, ele começou justamente a incorporar quem? Uma entidade chamada Orixá Malê, que era um falangeiro que vinha por Ogum, só que esse Orixá Malê, esse caboclo Orixá Malê, ele era islamizado, ele era de lá da Oceania, então assim, não era bem daqui. Ah, mas e os ancestrais então? Eu não descarto que de repente tem assim na linhagem um ancestral de lá de trás, em algum momento que cruzou. Entendem, gente? Então assim, não vem por geração espontânea, né? Cigano, boiadeiro, enfim, outras linhas que a gente tem aqui, marinheiro, de um jeito ou de outro vai ter ligação. E mesmo a gente sabendo que o marinheiro necessariamente não era bem um marinheiro. E necessariamente a gente, por exemplo, sabendo que o boiadeiro, às vezes, simplesmente ele não necessariamente era um dono de boiada, muito pelo contrário. Às vezes ele era um puxador de gado. Só apenas isso. Especialmente eu que sou filho de nordestino. Então, não necessariamente a gente vai ver um coroné, um senhorzinho malta, porque tem essas também, né? Às vezes a gente acha que ele gira de boiadeiro, o meu boiadeiro ele vem parecendo o senhorzinho malta. Ele vai ter algumas coisas que lembrem o personagem do senhorzinho malta, que foi pensado em alguns arquétipos, mas não necessariamente. Ou pior, né? Ou melhor, podemos dizer, o rei do gado. E não necessariamente também, gente. Então a gente tem que aprender a reconhecer com mais humildade o que são esses ancestrais nossos, essas linhas. E ficar marcado que sim, que a Umbanda é preta. A Umbanda em sua origem ela é preta, ameríndia. Cruzamento das tradições das pagelanças dos índios que já estavam fazendo aqui e que, sob coação da Igreja Católica Apostólica Romana, tiveram que sim, que adotar sincretismos para que pudessem sobreviver eles e a religião. Tanto é que a gente sabe sim, que a Inquisição sim, aqui no Brasil, perseguiu e acabou com os calunduzeiros, né, que já, de novo, outros cultos ancestrais, que já era já bem similar ao que a gente pratica como Umbanda. Só tinha outro nome, mas era basicamente a mesma coisa. Os calunduzeiros, os que sejam, então, os juremeiros catimbozeiros, tudo vindo nessa origem. Então a gente tem que sim dar a César o que é de César. E isso faz parte do Dia da Consciência Negra. É entender que às vezes a gente tem muitos, às vezes não, muitas vezes a gente tem preconceitos ridículos que a gente coloca e a gente nem se permite a questionar, né? Diferente de outros pesquisadores, eu entendo, por exemplo, o praticante de Umbanda bem tradicional, bem antiga, que adota ainda os sincretismos com santos católicos. Tem ali, ó, São Bartolomeu ali, ó. Só que se pararem para ver bem o meu, o meu ele ainda bem que eu já escolhi até um que é meio pintadinho assim, com a pele um pouco mais escura. E ainda ajudou porque ainda foi meio chamuscado da vela também. Mas é entender que, assim, gente, a gente não precisa estar mais colonizado sob a égide da Igreja Católica. Que sim, é possível a gente fazer, por exemplo, um culto de Umbanda sem necessariamente ter que ficar evocando signos necessariamente católicos ou cristãos. Ainda que a gente tenha, sim, essa influência. Porque afinal a gente nasce aqui no Brasil, certo? Porém, todavia, entretanto, a gente não é obrigado a seguir nessa linha. O fundamental é, na Umbanda, a gente vem, toca um sinete, ou adjal que seja, vai incorporar, vai girar, vai incorporar, incorporou, vai vir uma entidade, essa entidade vai vir, ela vai fumar, pode ser que ela beba, e pode beber água também isso não é um crime. Exu que bebe água não é um crime, tá, gente? Pelo contrário, tá? E não é prova de que a entidade, que é EQ, que é mentira da entidade, que é o médium que tá na frente. Também não é isso também, tá? A gente tem que começar a ter mais clareza das coisas. Então vai vir, vai beber, vai fumar, vai dar conversa, vai conversar com a pessoa que está precisando de conselho, vai aconselhar, vai indicar alguma mironga ou outra e vai-se embora. Esse é o nosso culto ancestral.
e que eu não aceito mais, eu como praticante de Umbanda, não acho justo aceitar que essa gente medíocre fique demonizando por aí, dizendo que a gente evoca diabo, porque na nossa religião não tem diabo, gente. Ainda que nos pontos de Quimbanda faça menção, a gente não tá falando da mesma coisa. Não tá mesmo. Não tá mesmo, até porque sim, em algum momento esse ideário desse diabo cristão, que é socialmente corrente ainda até hoje, ele conseguiu penetrar, pela hegemonia, penetrar sim nos cultos afro. Mas necessariamente não. Exu não é o diabo. Exu vem para nos lembrar, por exemplo, que os prazeres da vida também fazem parte. Porque sim, justamente por essa ancestralidade, por esse pilar ancestral iorubano, mas também banto, a gente não vem aqui nesse mundo para ficar sofrendo. A gente não vem aqui para ficar alimentando ótica capitalista, neoliberal, de que a gente tem que vir aqui porque a gente tem que se esforçar, porque quando a gente se esforçar a gente vai conseguir alcançar. Para com isso, gente. A gente veio sim para viver bem a vida, dentro das nossas possibilidades, do que a gente quer, do que a gente consegue. E ainda assim, viemos sim também para lutar por uma vida melhor. A gente que é praticante de Umbanda, de Candomblé, Jurema, dos demais cultos afro-ameríndios, a gente tem que ter essa consciência. Tem que ter esse entendimento de que os que vieram lá atrás do nosso culto, os caras penou pra cacete. E aí eu também não acho justo a gente querer só ficar emperequetando porque hoje em dia a gente pode. Pode só emperequetar? Pode emperequetar, mas só emperequetar não. Vamos emperequetar? Vamos enfeitar o pavão? Vamos. Mas vamos ser pessoas de luta, vamos ser pessoas que têm consciência. Não podemos ficar aceitando o racismo da vizinhança, de quem quer que seja, porque a gente não quer ser mal falado, não quer ser mal visto. Espero que todo mundo entenda que tem algumas pessoas que sim, que não têm condições, dependendo de onde ela mora, sim, ou do ambiente social, de se exporem como umbandistas, como candomblecistas macumbeiros. Mas quem pode tem mais por obrigação. Tem que parar de ser preguiçoso, porque isso é um pouco de preguiça. E quem sabe que pode, sabe que pode. Não vai ser eu ou outro colega ali que vai apontar, ó, tá miguelando, não. Não, cada um é que sabe do seu. Cada um sabe onde o calo aperta. Mas isso é ter consciência também, consciência negra. Reconhecer e principalmente reverenciar e saudar. Tá certo, pessoal? Então fica aqui o meu vídeo aqui, quase 18 minutos aqui, mas foi importante falar sobre esse assunto. Eu sei que é mais um vídeo que vai ficar no canal, porque infelizmente vou gravar um outro vídeo para falar sobre esse tema, mas a gente está passando por um momento na sociedade, não é da nossa religião apenas, mas é da sociedade, onde a gente está muito superficial com tudo. Então a gente precisa também quebrar esse paradigma aí, tá certo? Então, saravá a todos e um ótimo dia da consciência negra.